Fala pessoal, hoje a gente vai ver aqui as 3 melhores ações para a sua aposentadoria, 3 melhores ações para você se aposentar na Bolsa de Valores, tá? Tem muita gente que participa lá do curso de dividendos, como se aposentar com ações, investindo em ações. Hoje a gente vai ver as 3 melhores aqui, de acordo com alguns critérios de avaliação, alguns critérios de seleção, tá bom? Essa informação é muito importante, principalmente para você que está saindo da renda fixa, está saindo dos seus investimentos mais conservadores, começando a conhecer a Bolsa, né? Nós temos milhares, centenas de pessoas procurando todos os dias os investimentos na renda variável, na Bolsa aqui na B3 de São Paulo, e a gente precisa conhecer um pouco mais dessas ações que podem garantir para você uma renda, né, todos os meses, todo semestre, todo ano, e uma renda bem mais saudável, bem mais forte do que os próprios investimentos na renda fixa, tá? A renda fixa hoje no Brasil rende aproximadamente 2% ao ano, né? É um rendimento muito baixo, historicamente é o menor rendimento da história aqui no Brasil. Isso faz com que as ações de dividendos possam pagar só através de dividendos 100, 200, 300, ou seja, 2, 3 vezes o rendimento da renda fixa somente através de dividendos. E é por isso que essas ações precisam estar no seu radar, que são as melhores empresas. Tem algumas características que fazem elas serem as melhores empresas, como principalmente a previsibilidade, né? A previsibilidade da geração de caixa, ou seja, eu sei, né, a chance de saber de quanto vai ser a geração de caixa no próximo resultado, nesse ano de 2020, no próximo ano de 2021, nos próximos anos, quanto maior a previsibilidade, ou seja, quanto maior a certeza, melhor é uma companhia de geração de caixa e para dividendos também, tá? Então, na nossa seleção, nós selecionamos 3. Esse indicador aqui, essa própria seleção, a gente precisa estar constantemente revisitando, tá? Então, a minha sugestão é que a gente faça essa atualização no mínimo a cada 3 meses, tá? Então, sempre é importante estar revisitando. Mas dificilmente a gente vai ter novas empresas dentro dessa lista. A gente pode ter algumas poucas mudanças entre preferência, mas difícil a gente vai ter alguma outra empresa que a gente não estava monitorando, tá? Então, a nossa seleção, vamos começar pela primeira. Primeira empresa aqui, destaque é a Taesa, tá bom? Do setor de energia elétrica, cujo o código de negociação é TAEE11, tá? Então, são as units da Taesa. Essa companhia, nos últimos 5 anos, a média de rentabilidade somente através de dividendos, a média anual através de dividendos foi de 10,41%, tá? Nesses últimos 12 meses, acumulados nesses últimos 12 meses, quem é acionista ou foi acionista está recebendo retorno de 8,41%, tá? Então, esse é o retorno nesses últimos 12 meses, tá? Esse retorno aí, ele também vai mudando de acordo também com o preço da ação. Lembrando, a nossa renda fixa rende aproximadamente 2%, se a gente incluir, por exemplo, impostos, mas aqui a gente está falando de dividendos, grande parte disso pode ser ainda no Brasil com isenção, ou seja, você recebe esse retorno praticamente líquido aí na sua conta, tá? Então, enquanto a Taesa nos últimos 5 anos teve um rendimento médio de 10,41%, ela se destaca talvez hoje como uma das nossas preferências de ações para você se aposentar, tá? Segundo a seleção que a gente obteve aqui, segundo a companhia, tá? Lembrando aqui que a gente está mais preocupado com empresas mais maduras, mais previsíveis e não necessariamente empresas que vão ter forte ganho de capital, tá? Então a nossa preocupação aqui é ter empresas muito grandes, muito sólidas, né? Que aí acaba entrando sim o caso da Itaúsa, que é o controlador tanto do Itaú, né, das ações do Itaú, como também de outros ativos embaixo, como por exemplo ações da Duratex, tá? Então a gente prefere Itaúsa porque tem um dividendo maior, né, o dividendo implícito aí, dividend yield maior, tem outros ativos, né, mas grande parte do resultado vem do Itaú. Então, apesar de nós não gostarmos, não termos essa intenção como ganho de capital, a Itaúsa se destaca por ser uma grande distribuidora de dividendos. Nos últimos 5 anos, a média de retorno de dividendos da Itaúsa e TSA4 teve retorno de 7,12%. Nesses últimos 12 meses acumula retorno
de 6,75% até esse começo do mês de julho de 2020, tá? Os últimos 12 meses para quem foi acionista ou ainda é acionista de Itaúsa, tá? E a nossa terceira melhor ação para você se aposentar na bolsa, investindo em ações, são as ações da Vivo, tá? A Vivo é um outro case também que gera muito caixa na operação, precisa de investimento, mas gera muito resultado. Nos últimos 5 anos, o retorno através de dividendos foi de 6,6%, tá? E nesses últimos 12 meses acumula retorno através de dividendos de 5,5%. É um retorno bastante saudável, já foi muito mais alto no Brasil, mas ainda continua sendo muito atrativo para quem é acionista, para quem é investidor e está procurando essa estratégia de se aposentar através de dividendos na Bolsa de Valores. Essa é uma estratégia utilizada no mundo todo, principalmente o americano utiliza muito, né, desde quando nasce ou quando é jovem, quando começa a trabalhar, monta uma carteira para aposentadoria. Para quem está fazendo o meu curso de dividendos, como se aposentar na bolsa, vai ver um pouco dessas estratégias, dos principais conceitos, tá? Lembrando que é importante sempre atualizar esse vídeo aqui, a gente vai estar constantemente atualizando. Hoje, essas são, na nossa opinião, uma das 3 melhores ações para se aposentar investindo em ações na bolsa, tá? Vamos rever aqui. Primeira delas, Taesa, na nossa preferência, TAE11, depois vem a Itaúsa, tá? A nossa preferência é por Itaúsa por ser um banco muito grande, maduro, apesar de não ter grande crescimento, mas é um banco relativamente estável, né? Bastante sólido. ITSA4 e por fim a gente tem as ações da Vivo VI, VT4, VIVT4, com uma boa rentabilidade acumulada e um retorno bem melhor do que você encontra aí no seu banco, no seu tradicional investimento na renda fixa, num CDB, por exemplo, bastante superior ao retorno mesmo da Selic, a taxa básica de juros, tá? E é isso que, quanto mais cedo a gente entender, melhor vai ser para a sua aposentadoria, tá bom? Então essas são as nossas 3 preferências no atual momento para você viver de renda e se aposentar na Bolsa de Valores, tá bom? Então é sempre importante, depois a gente fica com o compromisso aqui de sempre atualizar esse número, sempre atualizar quais são as nossas 3 preferidas para se aposentar com ações na Bolsa de Valores, tá bom? Então já já a gente volta com sempre grandes novidades aqui para todo mundo que está chegando e procurando melhores investimentos, e é possível todo mundo ter um pouco mais de retorno nos seus investimentos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!